Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 3. Aqui é a professora Babi. Eu espero que não esteja pegando o barulho da chuva, mas eu não consegui gravar no horário que não estivesse chovendo, está sempre chovendo. A gente está agora terminando o conteúdo de Matemática 3, né? Tá chegando perto do Enem. A partir de agora a gente vai ver mais dois conteúdos, depois vai começar ali só com as revisões, porque está acabando o ano também, né? O Enem está chegando mais perto. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo, né, para ajudar o engajamento. E qualquer coisa, vocês podem se comunicar comigo por esse e-mail ou pelos comentários do vídeo também, que eu costumo olhar. Só que o e-mail eu olho mais rápido. Então, hoje a gente vai falar de módulo e função modular. Lá atrás, antes de eu fazer algumas revisões, eu estava falando sobre como que a gente estava vendo muitas funções. Então, primeiro a gente estava vendo umas operações, depois a gente estava vendo a gente viu parte de matemática financeira, a gente viu algumas áreas e aí a gente começou em função e aí depois não parou mais. Porque função, existem muitos tipos de função. Na matemática mais básica, entre aspas, que não é exatamente básica, mas eu falo a matemática do Enem, sem ser a nível superior, já tem muitas funções. Porque você pensa, a gente pode ter função de primeiro grau, de segundo grau, a gente tem essa função modular, função logarítmica, que a gente viu também, função inversa, função composta. E quanto mais a gente vai estudando matemática, mais a gente vai vendo função, porque a gente vê várias coisas que a gente pode fazer assim com os números e várias funções diferentes a partir do que a gente faz. Então hoje a gente vai ver uma operação, que é o módulo, e aí a gente vai ver a função modular, né? O que acontece quando a gente deixa uma parte fixa, varia outra parte, bota isso no gráfico. Então é o seguinte, primeiro vamos ir numa introdução. O que é o módulo? O que surgiu a necessidade da gente ver o módulo das coisas? Pensa numa reta ali dos números inteiros. Então temos números positivos, temos números negativos. Digamos que, partindo da origem, eu vou até o número 1. Então, aqui, desloquei uma unidade, certo? Digamos que eu vá até o número menos 1. Desloquei uma unidade. Vocês percebem que essa reta e essa reta são iguais? Se eu estivesse ali andando na reta de números inteiros, o mesmo tanto que eu ando de 0 para 1, eu ando de 0 para menos 1. É negativo? É, mas o mesmo tanto que eu ando para um, eu ando para outro. Se a gente for pensar em termos de distância, é a mesma coisa. Isso se repete para, por exemplo, para 2 e para menos 2. Se eu considerar, é como se os números fossem iguais, se eu desconsiderar o sinal. Então, se eu desconsiderar que o menos 2 é negativo, o menos 2 é igual a 2. É uma ideia meio estranha, mas é disso que a gente fala quando a gente está falando de módulo. A gente meio que desconsidera um sinal. A gente vai ver mais exemplos. Então é o seguinte, o módulo de x a gente representa por essas duas barrinhas, né, aplicadas ao x, e é como se não considerasse o sinal. Então, se o x é positivo, o módulo de x é igual a x, porque o x já é positivo mesmo. Agora, se o meu x é negativo, o módulo de x é igual a menos x, porque pensa, módulo de x é igual a menos x. Se o meu x é negativo, menos com menos vai ficar mais, o meu resultado vai ficar positivo. É por isso que é o menos x. Não precisa gravar isso, que se o x é positivo é igual a x, se o x é negativo é igual a menos x. É só você pensar que no final das contas vai ficar um número positivo. Aí você consegue fazer direitinho, ok? Então é o seguinte, vamos pensar isso quando a gente aplica a uma equação, uma função. Digamos que eu tenho essa equação aqui. X ao quadrado mais 2 é igual a 9. Só que é o módulo de x ao quadrado mais 2, que é igual a 9. O que quer dizer? Quer dizer que isso aí que está dentro do módulo, para isso aqui dar 9, o que está dentro pode ser tanto 9 quanto menos 9. Esse x ao quadrado mais 2. Por quê? Quando eu aplicar essas barrinhas do módulo, se o que tiver aí dentro for igual a 9, vai ficar 9, essa equação aqui vai ser verdadeira. Se for menos 9 o resultado dessa equaçãozinha, quando eu colocar as barras aqui do módulo, o menos 9 vai virar 9. Então, aí a gente pode ser que isso seja positivo ou negativo. Vai ser 9, só que aí vai ser um 9 positivo ou um 9 negativo. É isso que a gente tem que pensar quando a gente tem não só um número, né, mais coisas aplicadas a um módulo. Né? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Ok?
Então é o seguinte, vamos ver a cara da função modular. Vocês lembram que a gente vê a função de primeiro grau, a gente vê qual que é a cara dela, a função de segundo grau, vê qual que é a cara dela. Qual que é o segredo da função modular? É que o módulo, ele pode ser aplicado a várias coisas. Então, você pode ter o módulo de uma função de primeiro grau, o módulo de uma função de segundo grau. Então, ela vai ter várias caras e algumas coisas em comum. Por exemplo, vamos olhar essa equaçãozinha aqui, essa funçãozinha. 3x mais 9. Então, f de x é igual a 3x mais 9. Isso não é uma função modular ainda, é só um exemplo, a gente vai aplicar o módulo depois. Então, a gente tem aqui uma linha reta. Olha, tem uma parte que é negativa, tem uma parte que é positiva, corto o eixo aqui no menos 3, beleza. Agora, e se eu aplicar o módulo? Se eu aplicar o módulo, vai ficar desse jeito. Eu aproximei para vocês verem que não tem parte negativa. Então, olha aqui. Aqui a gente tinha uma parte negativa. Aqui é como se a gente tivesse espelhado essa parte negativa. Então, é como se a gente fizesse o mesmo cálculo, mas no final da conta, se deu negativo essa função, o resultado dessa função, a gente coloca como positivo. Então, fica desse jeitinho, como se fosse espelhado. Ok? Vamos ver mais um exemplo. E se for uma função de segundo grau? Aí a cara já vai ficar meio diferente, mas seguindo a mesma ideia. A gente tem uma parte que é negativa na função, a gente tem uma parte que é positiva. A gente viu, né, a função de segundo grau, quando que ela é negativa, quando que ela é positiva. A gente viu, se vocês ainda não... se vocês estão com alguma dificuldade nessa parte, eu sugiro rever as aulas de função de primeiro grau, de segundo grau, que aí vai entender mais a aplicação. Então, essa é uma das caras, né, que pode assumir uma função de segundo grau. Quando eu aplico o módulo, não tem mais parte negativa, tem só a parte positiva. Então, olha só, é a mesma coisa do outro. É como se essa parte aqui, a parte negativa, ó, com a parte positiva não acontece nada. Porque quando você aplica, né, a operação do módulo, vai continuar a mesma coisa. Já o resultado já era positivo, ele vai continuar positivo. Aqui, o resultado era negativo, então agora ele vai passar a ser positivo. Então, olha aqui. Mas continua pegando ali os mesmos valores, só que na reta positiva. Então, olha aqui. Aqui tocava no menos 4. Agora vai passar a tocar no 4. Mesmo valor em módulo, né? Só que ao invés de ser negativo, agora vai ser positivo, certo? Como se a gente tivesse espelhado essa parte de baixo. É isso que acontece quando a gente aplica um módulo a alguma coisa. A ideia mais simples é essa. Agora, e se a função ela for toda positiva? Então, olha aqui. Eu coloquei o x ao quadrado, só que eu somei 4. Então, ele não vai ter nenhuma parte positiva, não uma parte negativa, perdão. Ele foi elevado aqui, arrastado aqui para cima. Então, o que acontece se eu aplicar a operação do módulo? Pensa um pouquinho na resposta. Agora vamos ver se deu certo. Não acontece nada, tá aqui diferente porque eu plotei operações diferentes, eu não plotei o mesmo gráfico, eu plotei o gráfico com o módulo. Só que não deu diferença, por quê? Porque a função já era toda positiva. Então, não teve mudança de sinal, não teve diferença em nada. A função era toda positiva, aplicou o módulo, ela continuou do jeitinho que ela era, por causa daquele negócio que a gente viu. Se x é positivo, o módulo que a gente viu, né? Quando você aplica o módulo a x, se x é positivo, continua x. Então, a minha f de x era toda positiva e ela continua positiva, como se nada tivesse acontecido, ok? Essa que é a função modular. Então, é um assunto bem rapidinho, depois a gente vai ver exemplos, exercícios e tudo mais, mas o assunto ele é mais simples mesmo. É uma operação nova, é uma função nova, mas é pouca coisa para poder lembrar. Nesse sentido, ela é bem mais simples do que as outras funções que a gente viu, né? Ela por si só, ela é menos complicada. O que influencia mais é você lembrar da função de primeiro grau, da função de segundo grau, né? O que tiver aplicado a ela, não a função modular em si. Então, essa que é a matéria da moda de função modular. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.